E se Alan Turing pudesse nos dar hoje um conselho para não sermos superados pela inteligência artificial ou por qualquer máquina? Eu tenho um palpite sobre qual seria esse conselho. Quando a gente fala de Turing, a primeira coisa que vem na cabeça é o famoso teste de Turing, que aliás é uma de 4 versões do que o próprio Turing chamou de jogo da imitação, que está no famoso artigo dele de 1950 chamado Computing Machinery and Intelligence. Mas eu não vou falar disso. Muito mais do que falar sobre máquinas, o artigo de Turing fala sobre a mente humana. Inclusive foi muito importante para a filosofia da mente, entre outras áreas do conhecimento. E o que sempre me chamou a atenção nesse artigo foi especificamente o termo que ele usou para se referir a um tipo específico de máquina. O nome é Child Machine, máquina-criança. Mas muito mais do que a ideia poética que esse nome possa trazer, isso diz muito sobre nós, sobre a nossa mente. Turing teorizou essa ideia sustentando que um melhor aprendizado de máquina se daria se o comportamento dessa máquina fosse análogo ao de uma criança humana. Obviamente. E lendo o texto, a gente pode identificar vários argumentos para que isso seja uma boa alternativa. Todos eles análogos à vivência de uma criança. Por exemplo, o aprendizado mais flexível, onde a criança consegue se adaptar e ter mais flexibilidade diante de novas situações, de novas informações. Isso dá conta de um aprendizado mais orgânico, um processo mais lento, mas mais consistente, se a gente for parar para pensar. Esse tipo de aprendizado de máquina se dá na interação, onde a máquina vai se desenvolvendo na medida que vai aprendendo como uma criança. Esse aprendizado poderia ter um grande potencial criativo para a inovação. Pensa numa criança curiosa, descobrindo o mundo, o desprendimento que ela tem em relação a medo de errar, medo de falar qualquer bobagem, a liberdade que ela tem para conectar coisas aparentemente sem ligação nenhuma. E aí ela faz o que dá na cabeça, fala o que dá na cabeça. E vamos combinar que a criançada hoje em dia fala umas coisas sinistras a ponto de dar uma crise existencial na gente. O aprendizado de uma criança também permite com que a gente vá ensinando à medida que o seu desenvolvimento vai acontecendo. Esse processo fica mais claro devido à familiaridade que a gente tem com esse jeito de aprender. Essa clareza poderia nos proporcionar a oportunidade de fazer ajustes mais finos, mais específicos à medida que a gente fosse acompanhando esse processo. Isso poderia colaborar e muito para a mitigação de sistemas tendenciosos, por exemplo, onde seria possível identificar o que está dando errado ali, de estar tendo preconceito ou uma limitação pré-existente e já ajustar. Exatamente como numa criança. Existe também o potencial da capacidade de generalização, ou seja, a partir de um pequeno volume de dados, é possível à máquina generalizar as informações e assim aprender de uma forma mais rápida. Mas nesse ponto especificamente, eu tenho lá as minhas dúvidas. Eu acho que isso seria um problema para a resolução dos vieses, por exemplo. E vamos excluir as questões éticas e morais. Vamos focar, por exemplo, em soluções computacionais com inteligência artificial para a saúde e para a medicina. Um grande problema são as amostras disponíveis para o aprendizado de máquina. O volume de dados não representa de forma nenhuma a totalidade das pessoas no mundo. E isso pode ser um tremendo problema quando a gente considera a individualidade de cada paciente. Então, essa capacidade de generalização da máquina, embora possa parecer que acelere o processo de aprendizado, eu tenho minhas dúvidas sobre isso ser tão bom assim. Mas enfim, Turing também teoriza de uma forma bem clara, bem pontual, como essas máquinas crianças evoluiriam, fazendo uma relação análoga à teoria evolucionista do ser humano. Aquela lá de Darwin, sabe? E é muito legal. De uma forma bem resumida, seria mais ou menos assim. A estrutura de uma máquina criança seria análoga à nossa hereditariedade, ou seja, a programação básica da máquina equivaleria ao nosso código genético, ao nosso DNA, que imprime na gente algumas características, algumas habilidades e algumas limitações. Dessa mesma forma aconteceria na máquina, a partir de uma programação básica que ela evoluiria. O segundo ponto que Turing fala é em relação às mudanças dos sistemas, que equivaleriam às nossas mutações genéticas à medida que a gente vai evoluindo. Essas mutações genéticas seriam as mudanças na estrutura, nos sistemas das máquinas, que acontecem mediante a seleção natural, que Turing compara ao julgamento do experimentador ou programador. Nesse sentido, esse programador ou experimentador faria o papel da seleção natural. É ele que decide o que fica e o que sai para que possa colaborar com a evolução da máquina. Dá para perceber que Turing coloca um sistema sintético e um sistema orgânico em uma relação muito estreita, de uma forma bastante didática. O que para mim fica muito claro que quem está em evidência, na verdade, é a mente humana e não as capacidades técnicas de uma máquina. A meu ver,
E aí que vem a mágica do negócio. O que uma criança faz muito para aprender? Ela erra. Ela erra muito. Diante do novo, a criança vai e tenta e quebra a cara e erra e aprende. O que eu percebo daí então? Quer dizer que uma máquina é tão melhor quanto mais for dado a ela a capacidade, a possibilidade de errar. E se isso não quer dizer muito sobre nós, humanos, muito mais do que sobre máquinas, o que é então? E aí temos um problema porque a máquina tem vantagens sobre nós nesse sentido, sobre a questão do errar. A máquina não tem medo de errar. A máquina não está nem aí se alguém vai apontar o dedo para ela, se alguém vai tirar sarro dela. Já a gente tem nossas limitações quanto ao erro. A gente tem medo de errar muitas vezes, de dizer não sei, de arriscar. Eu até posso entender por que isso acontece às vezes. De uma forma bem chata, erros são motivos de chacota em vários contextos. Isso tanto por leigos quanto por especialistas. Já vi os dois cenários. Mas pensa comigo, os leigos, a meu ver, que tiram sarro de quem está ousando errar, para ousar saber. Essas pessoas não têm coragem de cometer erros, porque no fundo também têm medo. E aí, considerar a opinião dessas pessoas, pouco importa. Já os especialistas que zombam de pessoas que estão tentando saber, se aproximar de um assunto novo, não acho que mereçam tanta relevância assim. Eu acho que outros adjetivos estão muito anteriores e determinam muito mais essa pessoa do que o título de especialista, seja ele qual for. Os adjetivos como soberbos, presunçosos, pedantes e até, em certo ponto, levianos têm muito mais peso sobre o título de especialista se um especialista não está aberto para dividir o seu conhecimento e para entender que o errar faz parte do processo de aprendizado. Qual a parte legal de você inibir a curiosidade de alguém que está tentando se aproximar de um assunto do qual você é especialista? Que triste que é isso. Mas mais triste ainda é deixar que isso nos impeça de evoluir. Eu não estou falando daquele erro desleixado, descuidado, que a gente não está nem aí. Não, é o erro ao tentar se aproximar de algo novo, ao sinceramente se comprometer em conhecer algo que a gente não conhece. Se um especialista tira sarro disso, se afasta dessa pessoa, da mesma forma que uma pessoa leiga. Se tirar sarro disso, que sentido faz? Se a gente permite que esse tipo de coisa iniba a nossa vontade de conhecer o novo, a nossa vida fica pequena, fica sem graça. Então é importante que a gente se permita errar. Porque se a gente pensar na lógica de Turing, em tudo que a gente vê naquele artigo tão famoso dele, é bem sustentável que errar faz evoluir. E se o erro faz milagres por uma máquina, imagina o que não faz pela gente, que está sempre por trás de uma máquina. Então eu te desejo muitos erros na sua jornada. E eu acredito que se Turing estivesse vivo hoje, esse seria o mesmo conselho que ele daria para todos nós.